meu boa tarde a todos, então. Me chamo Ana Paula Milanês, sou representante da Secretaria Municipal de Saúde e responsável pelos instrumentos de gestão no SUS. E hoje o nosso encontro aqui em audiência pública é para apresentar à sociedade o terceiro relatório, o terceiro quadrimestre, né, de 2022 e também fazer uma abordagem sobre os demais quadrimestres do ano, né? Ou seja, fazer um levantamento sobre o ano de 2022, certo? Então, ele segue o rito, né, conforme a legislação e cumpre aqui, então, o rito legal nesse sentido. É baseado no Plano Municipal de Saúde vigente, ou seja, 2022-2025, salientando que no último quadrimestre de 2022 a gente teve, então, 2 secretários, né? Então, o secretário entre setembro e outubro foi o senhor Arleu Ronaldo da Silveira. Em outubro, novembro e dezembro, então, o senhor Acélio Casagrande. Pode passar? Aqui, então, é um comunicado, né, no Diário Oficial Eletrônico do município, no dia 21 de março, comunicando essa conferência, então, em tempo hábil, né, para toda a população. Também saiu em mídias dos jornais escritos da cidade. Pode passar? Então, a identificação, né, como de praxe, só do que se trata e o município a que se trata, né? Então, o município de Criciúma, com a sua razão social, CNPJ, do Fundo Municipal de Saúde. O endereço fica à Rua Domênico Sônego, 542, que é o Paço Municipal, né? Secretário em vigência, em exercício é o senhor Acélio Casagrande, nomeado, então, no dia 18 de outubro do ano passado. Pode passar? Também é importante ressaltar que o status, né, do Plano Municipal de Saúde, ele ficou em análise no Conselho Municipal durante o último quadrimestre de 2022. Né? Então, a gente seguiu com o plano em análise na comissão específica do Conselho Municipal, na comissão de projetos, durante o período, porém, ele foi aprovado em plenária agora em março de 2023, né? Mas, como a gente precisa salientar resultados do ano passado, então, é importante ressaltar que durante o ano passado, todinho, o plano estava sob análise do Conselho. Pode passar? Esses são 2 links importantes que estão no portal da transparência, onde a gente, no primeiro link está o plano municipal já atualizado e já aprovado pelo Conselho Municipal, com as suas alterações necessárias, né? E também todas as demais, as outras prestações de conta, inclusive o relatório mais apurado de toda essa análise, né? Está nesse site de prestação de contas, certo? De todos os anos, a partir de 2018, a gente encontra lá todos os relatórios. Pode passar? Então, qual é o embasamento legal para essa audiência pública? Pode passar? Isso. Então, é um arcabouço de leis, né? Começando pelo 8080, 8142, mas a que rege essa necessidade de cumprir a lei, né? Então, vem da Lei Complementar 141 de 2012. E o que ela diz, né? Essa lei complementar. Pode passar? Que o relatório quadrimestral ele deve conter, no mínimo, então, montante e fonte de recursos aplicados no período, as auditorias realizadas e as ofertas e produção dos serviços públicos, né? Do SUS no período. Pode passar? Então, vamos começar pelas análises financeiras. Pode passar, isso. Então, do orçamento previsto para 2022, de R$ 502.210.000, que foram autorizados, foram liquidados R$ 320.697.096,07. E ele corresponde a 63,85% do orçamento previsto.
A despesa liquidada com os recursos próprios, ou seja, recursos vindos, né, dos impostos da cidade, do orçamento municipal, ficou em torno de R$ 142.951.718,36. Então, dessa forma, né, o município aplicou, no ano de 2022, 26,85% de sua receita própria com saúde, cumprindo, então, o mínimo constitucional de 15%. Pode passar? Das receitas para o financiamento, vindas, né, da União, do Estado e de outras receitas vinculadas, ficou em torno de R$ 166.136.128,54. E isso totalizou um investimento por habitante em R$ 1.461,74, né, considerando a população do IBGE de 2021, né, com mais de 219 mil habitantes. E através também do consórcio intermunicipal, né, de saúde, o CISANREC, o município faz parte desde 2010, né, foi adquirido um montante de R$ 2.006.171,07. Pode passar? Então, aqui a gente vê uma planilha da Secretaria de Fazenda, né, contendo na primeira coluna as fontes de recurso e, mais precisamente, em destaque, as despesas liquidadas, né, que são aquelas realmente pagas, né, no último quadrimestre. Elas totalizam 301 milhões, né, porém, pode passar? Foi aplicado, né, no período também, de acordo com o artigo 36, né, da Lei 141 também, esse saldo financeiro, né, em 31/12, então mais de 19 milhões de reais, e isso totalizando com os 301 milhões do último slide, aí totaliza então os mais de 320 milhões que utilizados, né, no período. Como a contabilidade ela é acumulativa, então os dados referentes aqui do terceiro quadrimestre, eles demonstram a informação financeira acumulada nos outros 2 quadrimestres também. Então, é um acumulado do ano, realmente, tá? Pode passar? Então, todos os recursos foram movimentados nas contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, e a execução orçamentária e financeira ocorreu de acordo com a previsão inicial, né, nos termos da legislação vigente. Pode passar? As auditorias realizadas no período, então. Pode passar. O que são as auditorias, né? Elas são essenciais para confirmar se os serviços pactuados ou contratados com os prestadores realmente estão sendo realizados, né, conforme a legislação regulatória. Então, a gente vai mostrar a seguir o demonstrativo das auditorias realizadas em 2022. Então, é um acumulativo realmente de todas as auditorias do primeiro e segundo e terceiro quadrimestre. Então, como vocês podem ver, essas são as do primeiro quadrimestre, né? Então, a segunda coluna, ela identifica em qual período que foi realizada, né? E todas têm os seus status concluídos, com recomendações e encaminhamentos. Pode passar? Né? Então, aqui também, né, do primeiro, e já também no slide a gente já pode ver do segundo quadrimestre, o qual a gente também já apresentou em audiência passada. Pode passar? Essa também, as auditorias do segundo quadrimestre, pode passar. Outra, né, do segundo quadrimestre, pode passar. E essas aqui, então, do terceiro quadrimestre, né? Então, basicamente, todas com os status de concluída, né? O órgão responsável pela auditoria é sempre o controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal. E nesse slide a gente percebe que a unidade auditada foi o Hospital São José. Pode passar?
Então, finalizamos o terceiro quadrimestre com mais 2 auditorias do Hospital São José, também com uma concluída, e uma segue em andamentos com cerca de 80% da fase inicial já concluída, certo? A oferta e produção dos serviços do SUS. Então, a gente vai fazer um apanhado, né, começando pela atenção primária, atenção básica, né? Como que ela se encontrava distribuída até o final do ano passado, então, em 6 distritos sanitários, 45 equipes cadastradas no QNES, 3 extensões, que são da linha ANTA, São Marcos e São Roque, e 50 equipes com o INE, que é o Identificador Nacional de Equipe. 4 BSs estão ligadas ao programa Saúde na Hora, né? Então são Pinheirinho, Santa Luzia, Vozocris Rio Maina e HG Quarta Linha. Elas possuem o horário estendido até às 20 horas e contam com consulta médica, procedimentos de enfermagem, técnicos de enfermagem e com 2 dessas unidades com sala de vacina aberta durante todo o período, certo? Pode passar. Também com atenção primária, em 2022 e também mais específico no terceiro quadrimestre, foi implantado o Telesaúde, né? Foi um projeto piloto na unidade do bairro Santo Antônio e teve foco na assistência e bem-estar da população, onde permite que os moradores do bairro entrem em contato via WhatsApp, visando reduzir filas de espera, atendimento, né? Acesso aos trabalhadores que estão em horário de trabalho e tem o mesmo horário das unidades de saúde, funcionando até às 5 da tarde, né? O projeto obteve bons resultados, a resposta foi positiva de toda a população e o serviço foi ampliado em 2022 para 14 unidades de saúde. Então, são elas, a unidade piloto Santo Antônio, Verdinho, Renascer, Nova Esperança, Mina União, Linha Batista, Vila Rica, Extensão de São Roque, Vila Manaus, Vila Zuleima, Centro Social Urbano, Nossa Senhora da Salete, Sangão e Cristo Redentor. Pode passar? Alguns números da Covid, algumas informações sobre ainda, né, a Covid-19. Então, todas as unidades básicas de saúde realizaram a vacinação, tanto da Covid como outras, né, contemplando as etapas conforme o Plano Nacional de Imunização com suas normas técnicas estabelecidas e vigentes. Então, todo o acompanhamento, né, dessa campanha de vacinação da Covid-19 é realizado através do site Minha Vacina e também pelas mídias sociais do município. Aqui a gente pode perceber que ainda a gente tem, né, o site Minha Vacina em aberto, então ali também tem vacina, locais, cadastros, os indicadores, então ainda está em vigência, pode passar, e os recursos também utilizados no combate à Covid, apesar de não virem, né, recursos do ano passado, mas também estão todos liberados aí. Ainda sobre a produção da atenção primária, aqui é importante esses três tipos, né, de atendimentos, que são a consulta do profissional de ensino superior, exceto médico, a consulta médica, consulta de pré-natal e consulta puerperal. Aqui a gente faz uma comparação entre os 3 quadrimestres, né, nas linhas abaixo. Então, em todos a gente percebe um significativo aumento, né? E na última linha a gente faz um comparativo por atendimento diário, né? Por dia útil. Então, a gente percebe que a consulta de profissional, exceto médico, no terceiro quadrimestre, superou, né, a do segundo e a do primeiro, assim como a consulta médica. A consulta pré-natal se manteve estável e a consulta puerperal também se manteve estável. Então, é um comparativo aí entre os períodos do ano, né? Pode passar? Então, aqui só reforçando, né, o que os números apresentaram antes, uma estabilidade, né, nas consultas de profissional de nível superior, com um ligeiro aumento. As consultas médicas aumentaram, pois vários postos de trabalho médico, eles foram contemplados, né? Então, os médicos começaram a vir e se instalarem nas unidades que estavam sem.
E as consultas de pré-natal e puerpério, os números estão mantidos, né? Pode passar? Com relação aos indicadores do Previne Brasil, né, então, que são 7, a gente fica evidente, né, o atendimento à gestante, que onde foi possível completar ou alcançar a meta em todos os indicadores relacionados ao atendimento da gestante do Previne Brasil. Então, as consultas superaram os 60%, a meta era 45%. Os testes rápidos de HIV e sífilis também, uns 89%, e o pré-natal odontológico também em 69%. Já com relação aos outros indicadores, como preventivo, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, as metas estipuladas do programa não foram alcançadas, até porque dá uma certa divergência entre a forma de indicadores que o Ministério da Saúde envia e o que realmente a gente consegue assistir, né? Pode passar? Outra produção importante da atenção primária é com relação aos agentes comunitários de saúde, as suas visitas, né? E os atendimentos de nível técnico e de nível superior, atendimentos domiciliares, né? Então, as visitas dos ACS, então, no último quadrimestre, aumentaram, também como a gente pode notar, com relação aos quadrimestres anteriores. As consultas do profissional de nível técnico, né, como os técnicos de enfermagem, teve um leve aumento, mas está estabilizado, a gente pode dizer, e o profissional de nível superior deu uma pequena queda, mas também uma certa estabilidade nesse sentido. Pode passar? Então, aqui a gente reforça, né, que houve uma melhora significativa nas visitas realizadas pelos ACS, então cerca de 20% maior em relação ao quadrimestre anterior, e as visitas dos profissionais de nível técnico, ou seja, mais de 22%. Então, um ponto importante aqui é que houve a contratação de 15 agentes comunitários para áreas descobertas. Então, esses cadastros, essas visitas chegaram à Secretaria de Saúde e fizeram, né, com que os números aumentassem, né, nesse último quadrimestre. As unidades que mais se destacaram no número de visitas dos ACS foram a UBS Pinheirinho, a UBS São Luís e a UBS Santa Bárbara. Pode passar? Os atendimentos domiciliares de nível superior, então, né, houve uma diminuição, podendo ser reflexo dessa transição, né, onde os profissionais foram contratados, melhoraram o atendimento e as consultas em loco, né, as consultas presenciais na unidade, porém, ainda as visitas domiciliares, a gente ainda não conseguiu esse retorno desejado, né? A gente ainda espera uma melhora desses números nos próximos períodos. E o relatório geral por UBS, a quantidade no período de cada unidade de saúde, de todos os itens que eu falei anteriormente, está no relatório geral, onde é possível ver naqueles sites, né, que eu passei anteriormente, e lá está tudo bem mais minucioso, né? Pode passar? Na atenção básica, a gente encontra também as equipes multiprofissionais, né? Então, até o fechamento desse relatório, o quadro geral, né, dos servidores ligados à equipe multiprofissional da saúde era de 14 psicólogos, ou seja, mais 2 em comparação ao quadrimestre anterior, 7 nutricionistas, 11 fisioterapeutas, e aqui a gente tem um destaque onde foi chamado 5 profissionais, né, fisioterapeutas, então tem mais 5 do que no quadrimestre anterior, 8 fonoaudiólogos, mais 2 comparado ao quadrimestre anterior, 5 profissionais de educação física e 9 assistentes sociais. Pode passar? Então, durante o terceiro quadrimestre, houve a inauguração do complexo multiprofissional, localizado no antigo Hospital de Retaguarda do Rio Mane. Então, lá virou um complexo, né, com múltiplos serviços e também contempla
a equipe multiprofissional e todos os serviços que atribuem, né, a esses servidores. Então, lá tem uma gama de serviços de saúde com acesso referenciado ou por demanda espontânea, como podemos observar a seguir. Pode passar? Aqui é uma sinalização, né, do que é o Complexo Multi. Ele fica na rua Luiz Pirola, 150, no bairro Vila Isabel, Rio Maina, o antigo Hospital de Retaguarda. A profissional... Não, pode... Isso. A profissional responsável é a enfermeira Larissa Alves, sinalizando no mapa onde fica, né, em que local fica de Criciúma o centro, esse complexo multiprofissional, né, que fica na localidade do Rio Maina, mas que atende a todo o município com os seus profissionais, tá? Pode passar? Aqui é um esboço de como que é uma planta baixa, da onde que está os serviços do complexo multiprofissional, né? Então, a gente tem ali sinalizado a clínica de fisioterapia em vermelho, os consultórios da equipe multiprofissional em amarelo, o programa de PICS, né, que são as práticas integrativas complementares, também fica lá, está sinalizado em azul mais claro. O SAMU, né, que também foi para lá, e está localizado, né, na parte azul mais escura. Os profissionais de educação física, sinalizado em verde mais claro, também tem uma sala específica para eles prestarem, né, o atendimento à população. O MEC, sinalizado ali, é o programa Melhor em Casa, onde a equipe tem esse QG que fica no centro, no complexo multiprofissional, e um assistente social que também faz todo o trabalho de órtese e prótese do município. Pode passar? Aqui alguma produção da equipe multi. A gente ainda está trabalhando um relatório que melhor demonstre a produção desses profissionais, juntamente com a coordenadora do local, mas no último quadrimestre, então, procedimentos e consultas desses profissionais, então, totalizaram esses números ali. Nutricionista 1.722, psicólogos 4.834, fisioterapeutas 3.587, fonos 1.783, profissionais de educação física 2.132 e a assistente social 1.021 procedimentos ou consultas. Pode passar? A atenção primária também segue, né, um acompanhamento de indicadores através de um sistema de BI interligado à CELC, né, que é o sistema próprio da secretaria. O objetivo desse BI é fornecer visualizações interativas, né, em tempo real, de vários indicadores. Pode passar? Então, há disponíveis 9 painéis, né, do Power BI, que a gente chama. O primeiro é a análise de atendimento, onde o painel apresenta o quantitativo de solicitações de exames, encaminhamentos, prescrições de medicamentos. Também o painel de atendimentos, quantitativo de atendimentos, o tempo de atendimento, o painel de autorização de exames, um painel de exames mostrando quantitativos dos exames solicitados, painel de indicadores de desempenho, principalmente com relação aos indicadores do Previne Brasil, pode passar. Um painel de monitoramento de equipes, onde cada equipe é possível visualizar o quantitativo de atendimentos por classificação e profissional. O painel de dispensação de medicamentos, onde também é um painel quantitativo, né, de dispensações de medicamentos por unidade, um painel de monitoramento de equipes dos procedimentos, né, o quantitativo de procedimentos realizados por unidade, e um painel de regulação, onde acompanha dados de regulação de consultas realizados via CELC. Então, todos esses painéis estão disponíveis e em tempo real é possível observar esses dados através do perfil de acesso, tá? Pode passar? Também os meses temáticos da atenção primária,
A gente teve uma programação muito bonita durante todo o mês de outubro, voltado ao Outubro Rosa, né? Então, é importante o resgate da programação dos meses temáticos, principalmente envolvendo a atenção primária. Pode passar. Outro mês importante foi o Novembro Azul, também foi organizado, né, pela atenção primária e pela educação permanente em saúde, mas as unidades de básicas trabalharam bastante nesse sentido, uma programação aí de um mês inteiro voltada à saúde do homem. Pode passar. E o Dezembro Vermelho também, né, que com a ajuda dos técnicos do PANDA, do Programa de HIV e AIDS do município, mas a atenção primária também participou de uma maneira bem efetiva, tá? Então, o retorno, né, desses meses temáticos, com publicização e atendimentos, assistência, foi todo envolvido também, né, a atenção primária à saúde. Pode passar? E a gente, né, convida a acompanhar as ações de EPS, principalmente da atenção primária e dos outros serviços da Secretaria, através dos Instagrams, né, da Secretaria Municipal de Saúde, no Saúde Criciúma, e do Núcleo de Educação Permanente, Saúde e Humanização, NEPCHU Criciúma. Pode passar? Com relação à saúde bucal, a gente tem 41 equipes, né, ao final de 2022, 41 equipes de saúde bucal na atenção primária, onde são feitos procedimentos de profilaxia, restaurações, orientação de higiene, atendimento de pré-natal odontológico. As unidades de porte 2, Santa Luzia, Rio Maina, Metropol, Quarta Linha e Pinheirinho, há 2 consultórios odontológicos com dentistas 40 horas cada um. Então, esse aporte, né, da saúde bucal também contempla essas unidades de porte 2, com 2 dentistas integrais e 2 consultórios odontológicos cada um. E até o fechamento desse relatório, apenas as unidades da Argentina, Vila Esperança e Mina União ainda não têm o serviço odontológico, né, inserido na unidade, e os pacientes dessas localidades são referenciados a unidades mais próximas. Pode passar? A saúde bucal também tem um atendimento especializado, né, em odontologia, que é o CEL. Hoje ele é porte 2 e ele faz cirurgia oral menor, endodontia, ortodontia preventiva e interceptiva, odontopediatria, tratamento de dores orofaciais, periodontia, prótese dentária, né, total e parcial, e odontologia para portadores de necessidades especiais. Também há 2 emergências odontológicas no município, localizada nas UPAs, então tem na UPA da Próspera e na UPA do Rio Maina, são porta aberta todos os dias de segunda a segunda, inclusive feriados das 6 da manhã à meia-noite. Pode passar? A produção da saúde bucal na atenção primária, né, na atenção básica, lá nas unidades de saúde, então, a gente também faz aí um comparativo com os tipos de procedimentos, né, feitos pela atenção primária, onde a gente percebe, né, nesse slide que todos os procedimentos desse slide aqui, no terceiro quadrimestre, foram ampliados, tá? Então, com ênfase aí a orientação de higiene oral, né, com mais de 7.900, né, orientações de higiene oral, muito importante para a prevenção da cárie e outras doenças bucais, né? Pode passar. Esse slide mistura um pouco procedimento da atenção primária com urgência e emergência, mas a gente aqui também percebe, né, um ligeiro aumento e uma estabilidade em certos procedimentos, né? Então, o que mais chama a atenção aqui é raspagem, alisamento subgengival, né, com mais de 21 mil realizados, e alguma estabilidade, né, em algum dos procedimentos. Pode passar? Outros tipos de procedimentos aqui, tratamento concluído, uma certa estabilidade, exodontia, um ligeiro aumento,
Exodontia de dente descido é o dentinho de leite, né? Então diminuiu bastante aí a extração de dentinho de leite. E o teste rápido de Covid que foi zerado, então desde o segundo quadrimestre do ano passado, os dentistas, cirurgiões dentistas, eles não fazem mais, estão totalmente direcionados a fazer o atendimento odontológico mesmo, né? Então aí a gente percebe, comparando os quadrimestres, que a produção em geral, né, a produção por dia e o total de procedimentos feitos, né, no terceiro quadrimestre houve um aumento, né, com relação ao quadrimestre anterior e principalmente com relação ao primeiro. A contratação dos dentistas, né, e os dentistas de forma efetiva foi realmente uma situação decisiva para esse aumento, certo? Também isso que fala aqui, né, verificar um aumento nas consultas e na maioria dos procedimentos, o preenchimento dos postos de trabalho, então, novamente, né, 56 cirurgiões dentistas e 33 auxiliares de saúde bucal foram contratados, né, efetivos, e em contrapartidas já não fazem mais, né, os testes Covid-19, como a gente falou anteriormente. Pode passar? Hoje há um certo empenho com que os cirurgiões dentistas da atenção primária, principalmente, participem ativamente do processo de trabalho, fazendo-se parte realmente da equipe, que não fique assim um profissional deslocado, né, da equipe básica de saúde. Então, hoje todo o trabalho é direcionado para que eles sejam e se tornem presentes, né, no dia a dia da unidade, e alguns, né, são inclusive gerentes de algumas unidades de saúde onde o enfermeiro ou algum outro profissional não quis né, ficar com essa gerência, e os dentistas, então, estão participando bastante, e alguns são gerentes das unidades básicas. Eu estou um pouco... Pode passar? Pode passar? Aí. Então, falando um pouquinho mais, né, do Centro de Especialidades Odontológicas, há na Secretaria a elaboração de um processo seletivo para a contratação de profissionais especialistas para o CEL. Né? Então, é importante esclarecer que esses profissionais, eles são especialistas, né, em odontologia, né, fazem procedimentos especializados e que eles precisam, né, realmente ter esse posto de trabalho com relação o que ele precisa fazer, né? Então, que é realmente diferenciado da atenção primária. O CEL de Criciúma, ele atende também outros municípios, como Nova Veneza, Lauro Miller, Orleans, Siderópolis e Treviso, tudo pactuado, né, dentro da produção. E lá a gente conta com 19 dentistas e 12 auxiliares de saúde bucal. Pode passar? Então, aqui algumas das produções também em comparação, né, nas linhas do primeiro, segundo e o terceiro quadrimestre. A primeira linha do primeiro, segundo e terceiro, a primeira coluna faz parte dos quadrimestres, a segunda coluna é a quantidade pactuada, é o que deve ser feito, né? Então, 240 é a quantidade pactuada em endodontia, e a gente vê que a quantidade produzida foi um pouquinho mais nos 2 primeiros quadrimestres, né? E um pouquinho menor no último quadrimestre. Pode passar? Com relação à periodontia, então, no primeiro quadrimestre estava bem inferior à pactuada, mas retomando, né, aí no segundo e no terceiro quadrimestre com uma melhora aí na produção, além da pactuada. Pode passar? Com relação às cirurgias também feitas no CEL, a gente observa aqui um número bem além, né, da pactuada, tendendo assim de forma mais adequada à população que precisa, né? Pode passar?
e o atendimento de pacientes com necessidades especiais, né? Então, a gente percebe aí também uma estabilidade, né, na relação em quantidade pactuada e quantidade produzida. Pode passar. No céu, a gente também encontra a distribuição de próteses, né? Então, no terceiro quadrimestre foram 323, foram totalizadas mais de 1.000 próteses entregues no ano de 2022. Aparelhos ortodônticos, né? Tudo para crianças menores de 12 anos com maloclusões dentárias. No terceiro quadrimestre foram distribuídos e colocados 56 aparelhos ortodônticos e foram 232 ao ano, né? Todo isso tem um protocolo de acesso específico para o aparelho ortodôntico. Placas de bruxismo para dores orofaciais, então no terceiro quadrimestre foram disponibilizadas 45 placas, totalizando 205 no ano de 2022, né? Que é a laser terapia, a acupuntura também fazem parte, além da placa, né? De bruxismo. Pode passar? Com relação à saúde mental, então, em 2022, ela é composta por todos esses equipamentos, né? Consultório na rua, CAPS infantil, CAPS 2 AD, que é o de álcool e drogas, CAPS 3, que é o atendimento de internação 24 horas com leitos, né? Os serviços de residencial terapêuticos para aquelas pessoas provenientes, né, dos antigos centros de internação, né, que eram permanentes, né, das pessoas com problemas mentais, e o NUPREVIPS, que é o Núcleo de Prevenção de Violências, né. As atividades foram realizadas nos espaços próprios, né, do CAPS, ou nos espaços comunitários ao ar livre, assim, onde foi melhor, onde o paciente, né, se sente melhor. No consultório na rua, 100%, né, o espaço livre e algum encaminhamento, algum equipamento da saúde, se necessário. E cada usuário foi atendido dentro da sua singularidade, conforme sua demanda de cuidado. Pode passar? Aqui também é um comparativo, né, do tipo de procedimento e da produção que tem os CAPs. Então, a gente percebe, né, que ou uma estabilidade ou um certo aumento na produção desses procedimentos feitos no CAPS, né? Então, aqui a gente pode evidenciar as ações pontuais de redução de danos, né, onde teve mais de 2.000 procedimentos nesse sentido. Pode passar? Também com os atendimentos ambulatoriais, de técnicos de enfermagem, de assistente social, atendimento familiar, busca ativa, enfim, todos numa certa estabilidade, uma ligeira queda, um ligeiro aumento. Então, os serviços estão se estabilizando, né, nesse pós-pandemia aí, a gente está retomando gradualmente essa produção. Pode passar? Aqui também, né, consulta com clínico geral aumentada, atendimento com psicólogo, né, aumentado então, e por aí vai, ou estabilidade ou um ligeiro aumento, tá? O atendimento com educador físico diminuiu muito, porque realmente foi desligado o profissional de lá, mas está... mas assim, esses profissionais ou os profissionais que precisam estar nos centros de atendimento psicossocial estão sendo revistos para realmente tê-los o quanto antes, né? Pode passar? Consultas psiquiátricas, então, aumentaram bastante, os matriciamentos nas UBS, principalmente aqui, matriciamento na UBS. Matriciamento é a conversa, o estudo de caso, o estudo do manejo do caso, dependendo do paciente, né? Então, cada UBS tem um CAPS de referência, onde aquela pessoa que precisa do atendimento psicossocial, ele pode ser matriciado
juntamente com o CAPS da referência e a unidade primária, né? Então, a gente percebe aqui um aumento significativo nesses matriciamentos, e isso é muito importante, né, para que o tratamento da pessoa com essa necessidade, né, de cuidar da sua saúde mental seja o mais adequado possível, né? Pode passar. Os acompanhamentos nos serviços de residencial terapêutico, então as pessoas estão lá, mas mesmo assim ainda tem essa análise, esse acompanhamento dos profissionais do CAPS, né? Isso é muito importante. E também a produção de PICs, que são as práticas integrativas, deu uma ligeira queda, justamente porque o profissional também teve que se ausentar, mas que os pacientes podem ser direcionados aonde está o serviço, que, como a gente falou anteriormente, ele segue lá no Centro Multiprofissional do Rio Maina, tá? E no mês de setembro, no mês de setembro a gente trabalhou, né, a saúde mental trabalhou o tema Setembro Amarelo, né, então foi um tema e um trabalho todo desenvolvido pela Coordenação de Saúde Mental da Secretaria, tendo como protagonistas os profissionais do CAPS e como participantes e público-alvo todos os profissionais de saúde e a população em geral, né? Então foram ações no mês inteiro voltadas tanto para os profissionais como para os usuários, né, que a gente chama. Pode passar? Aqui nós temos algumas fotos, né, de ações na praça, rodas de conversa em serviços da sociedade civil, atividades externas, a própria abertura com os usuários fazendo e sendo protagonistas e ativos ali na abertura do Setembro Amarelo. Então, foi um mês bem trabalhado, com várias atividades aí durante o mês inteiro. Pode passar? Rede de urgência e emergência. Então, a rede de urgência e emergência da municipal, né, ela é composta pelos equipamentos, 2 unidades do SAMU, sendo uma básica e outra avançada. Duas unidades de pronto atendimento, que é a UPA da Próspera e do Rio Maina, e o Hospital São José. Pode passar? O que a gente tem, né, nesses centros de urgência e emergência? São serviços de média e alta complexidade mais simplificada. Lá estão disponíveis eletrocardiogramas, gesso, leitos de observação, sala de trauma, pequena cirurgia, exames laboratoriais, atendimentos clínicos e também de pediatria. E durante o quadrimestre ocorreram atendimentos pediátricos também, devido ao ligeiro aumento do segundo quadrimestre, né, que daí finalizou em outubro esses atendimentos, esses profissionais contratados para atendimento pediátrico, né? Pode passar? Aqui a gente traz uma produção anual, né, dos atendimentos das UPAs. A gente percebe que tanto na UPA da Próspera como do Rio Maina, a segunda coluna da meta anual e a terceira coluna da meta realizada, né, são bem diferentes, né? A meta realizada foi muito superior à pactuada, né, e deu uma média aí de quase 50% a mais, né, das metas anual pactuada. Então, a gente percebe aí que as pessoas procuram muito, né, o atendimento de urgência, principalmente a UPA, e muito além, né, do que foi planejado. E esse outro quadro de produção, a gente também percebe, e é uma situação que a Secretaria precisa se debruçar sobre ela, e com certeza já está observando, que mais de 60%, tanto
no quadro de cima é a UPA do Rio Mãe e no quadro de baixo a UPA da Próspera. A gente percebe que os atendimentos pouco urgentes, né, pela classificação de risco das emergências, então são muito superiores à urgente e à muito urgente. Então, é imprescindível, assim, a gente trabalhar nesse sentido, né, para realmente a pessoa procurar a unidade da UPA quando realmente for uma coisa urgente ou muito urgente. Em contrapartida, oferecer mais acesso na atenção primária, né, para absorver esses 60%, 70% de pessoas que vão até as UPAs, né, com uma prioridade pouco urgente, certo? Pode passar? Como os serviços são terceirizados ou são em formas de convênio, é necessário fazer os controles de contas e a avaliação da fiscalização dos contratos, né? Então, é o controle e avaliação da secretaria que faz, né, essas atas de confronto, né, entre o que foi contratado e o que foi pactuado, que fiscaliza, na verdade, né? E aqui a gente demonstra os dias, né, que foram efetuados no segundo quadrimestre essas reuniões de encontro de contas e de balanço, né, da produção do serviço. Então, da UPA da Próspera, do Rio Mãe e do Hospital São José. Pode passar? Com relação à atenção especializada, ela é composta até o final do ano passado pelo programa Melhor em Casa, com 20 servidores, o Centro de Especialidades Médicas, né, com 36 servidores, o Centro de Especialidades de Saúde da Criança e do Adolescente, com 20 servidores, o Saúde da Mulher e o Ambulatório de Feridas, com 21 e 3 servidores, respectivamente, né? E mais 75 prestadores cadastrados. Então, são aqueles profissionais ou empresas de exame e de procedimentos, né, cadastrado para fazer essa parte especializada, né? Pode passar? Pode passar? Pode passar? A atenção especializada, ela tem um indicador, né, muito importante, que é o absenteísmo ambulatorial. O que é esse absenteísmo, né? Ele é o cálculo que se faz com relação à oferta da consulta, o exame, e se o paciente vai ou não vai, né? Então, quando esse índice está muito alto, é preocupante, né? Porque gera custos e perda da eficiência para o município, né? Que poderia estar agendando novas consultas para outros pacientes. Então, a observação e o monitoramento do absenteísmo ambulatorial é muito importante para o serviço da atenção especializada, né? Página 75. Não, é na próxima. Isso. Então, isso eu falei, né? A gente conceituou o que é o absenteísmo ambulatorial e a preocupação que se tem com relação a isso, né? A esse indicador, que ele é sempre observado nas análises, né, da atenção especializada. Pode passar?
Então, aí é uma comparação entre os quadrimestres, né? Então, a gente começou o primeiro quadrimestre de 2022 com um absenteísmo muito bom, né? Porque realmente menos de 25% é um índice muito bom. Depois foi para 38% e agora voltou para 31%, tá? No segundo quadrimestre, realmente a gestão se debruçou sobre esse valor e tentou achar uma estratégia de como a gente podia diminuir isso para parar de crescer e principalmente voltar aos valores anteriores, né? Isso também é uma das metas do que está presente no plano municipal, né? Então é muito importante para a gente avaliar isso. Pode passar? Então, assim, essa estratégia usada pela Secretaria de Saúde e pela atenção especializada foi a estratégia Bootmaker. O que é a estratégia Bootmaker? É avisar o paciente, né, por mensagem de MSM no celular dele sobre a consulta. Então, assim que a consulta é agendada, vai um SMS para a pessoa e a pessoa só responde se ela não quiser, né? Então, se ela confirma, ela vê a mensagem, a consulta está agendada, né? Marca, avisa que dia, o horário, aonde que vai ser e qual é a especialidade, a consulta ou o procedimento, e o paciente só informa se ele não quiser a consulta ou não vai poder comparecer, para já incluir outra pessoa na fila, né? Então, aqui a gente mostra, né, a atenção especializada mostrou em poucos quadros ali, né? Tá um pouco difícil de ler, mas, por exemplo, a reumatologista, né, uma consulta com reumatologista, em agosto, foram 55 faltas. Então, com a estratégia, já em setembro, já diminuiu para 45 faltas, em outubro 26, em novembro 8 faltas. E assim nas demais, né? A angiologia zerou as faltas, né, com o uso da estratégia, a dermatologia também, a otorrino se manteve, mas foi uma das que recebeu essa ferramenta, né, tecnológica um pouco depois, né, recebeu em outubro, e a hematologia também. Hoje em dia, várias consultas, várias especialidades já têm esse tipo de agendamento. Então, a atenção especializada, ela sempre fica monitorando. Onde há muito absenteísmo, né, nas consultas, a estratégia Bootmaker, ela já é utilizada para tentar diminuir. Realmente a gente diminuiu em 7 pontos, mas a ideia é que realmente a gente consiga diminuir ainda mais, né? Pode passar? Com relação à assistência farmacêutica, ela é uma gama de serviço, né? Ela é constituída por um conjunto de ações interligadas, técnica e cientificamente fundamentadas com critério de equidade, custo e efetividade, tendo o medicamento como suporte das ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde. Então, é muito mais do que a simples entrega, né, do medicamento. Então, o componente técnico-científico é a seleção do medicamento, a normatização do tratamento, da prescrição, da dispensação, da atenção farmacêutica, enfim, a farmacovigilância, ela é parte, ela compõe esse termo técnico-científico. E também tem o componente logístico, que é realmente assim, a programação da compra, a aquisição, o armazenamento e a distribuição, para que cada dispensário realmente contenha aquele medicamento de forma adequada, que ele realmente tenha todos os seus princípios ativos preservados em todo o decorrer dessa gama aí, né, de logística, tá? Pode passar? Então, hoje nós temos 54 pontos de dispensação de medicamentos municipais e um conveniado, né? Então, são 13 farmácias municipais, a gente chama de farmácia municipal, onde há a presença de farmacêutico, tá?
e de apenas dispensários, né? Então, 41 dispensários, aqueles pontos onde não existe farmacêutico. E tem um programa de automonitoramento glicêmico capilar, que também faz parte, né, dos pontos de dispensação. Nesse site ali embaixo, a gente pode clicar ali, é um hiperlink, dá para clicar e obter mais informações sobre assistência farmacêutica do município, né? Então, ele vai direto no site da prefeitura e no link da assistência farmacêutica, e ali tem várias informações contendo aonde que pode ter tal medicamento que eu preciso, se a farmácia está aberta ou não, o horário de funcionamento, o profissional, quando tem o profissional farmacêutico para tirar ou para dispensar tal medicamento um pouco mais, né? Então, ali nesse site contém várias informações e também tem um local para fazer pergunta ao farmacêutico, né? Alguma pergunta que não esteja, que a pessoa não esteja contemplada no site, então ela faz o tipo de pergunta ali que direciona para a assistência farmacêutica municipal. Pode passar? Então, esse quadro, né, é uma tabela bem simples e que essas siglas de cima ali da primeira linha, a primeira coluna é o componente básico da assistência farmacêutica. Ela é dividida em vários setores dependendo do financiamento do medicamento, né? Então, o que é financiado pela atenção primária, né, fica no componente básico da assistência farmacêutica. E esses medicamentos, eles são encontrados nas UBSs, principalmente nos distritos do centro, nas UBSs do centro, Rio Mãe Navosocri, Santa Luzia, Próspera, Boa Vista, Quarta Linha e todos os CAPs, exceto o CAPSI. O componente específico da assistência farmacêutica fica na vigilância em saúde. Esse estratégico, né, específico, eles são medicamentos voltados para programas, né, de assistência, como programa de hepatite, tuberculose, hanseníase, influenza, Covid-19 e toxoplasmose. Então, esses ficam a cargo da vigilância em saúde. O componente especializado da assistência farmacêutica, ele está no SUS, lá na farmácia escola e nas clínicas integradas na Unesc. E toda demanda judicial, todo medicamento que tem esse apelo judicial, então ele é encontrado na farmácia que atende especificamente essas demandas judiciais. Tá? Pode passar? O investimento realizado, né, para a aquisição desses produtos, então foi da ordem do componente básico, né, que a gente acabou de dizer, foram mais de R$ 6.591.532 para essa dispensação do componente básico. Foram dispensados ali mais de R$ 486 mil com fórmulas dietéticas, conforme o protocolo de dispensação de fórmulas infantis, suplementos nutricionais, dietas interais, né? E que estão aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde esse protocolo. Lembrando que essa dispensação de fórmulas dietéticas e de infantis, enfim, né, eles são baseados em critérios clínicos das pessoas e todo esse montante ele é fornecido pelos recursos próprios do município. Então, não há um financiamento a nível estadual ou federal desses valores, dessas fórmulas, tá? Então, isso aqui é tudo fonte própria e a gente consegue, então, atender de maneira bem específica e realmente com critérios de saúde essas pessoas, né? R$ 651 mil para dispensação de insumos, como fitas para avaliação da glicemia, por exemplo. Mais de R$ 208 mil para as demandas judiciais. E pouco mais de R$ 5 mil para demandas emergentes dos assistentes sociais localizados nos distritos sanitários, tá? Pode passar? O setor de transportes. Então, o ano de 2022 também teve um setor que emergiu aí de uma necessidade bem intensa, né? É uma demanda de translado de pacientes e de equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de forma segura, acessível, em tempo hábil,
para realizar procedimentos, atendimentos, visitas, atendimentos domiciliares, entre outros. O setor de transportes, ele já é um case de sucesso, né? E muitos municípios do estado, como Araquari, Lages, Navegantes e de outros estados também, como o município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, vieram já à Secretaria de Saúde conhecer essa forma inovadora de translado qualificado, né, dessas pessoas, tanto dos pacientes como de equipe técnica. E Chapecó e Içara, após a visitação, já implantaram os serviços nos moldes apresentados, né? Então, realmente um setor que modificou aí o olhar do transporte, tanto de pacientes como de técnicos, né? Os profissionais mesmo, para ir até o local e atender as pessoas de maneira domiciliar, né? A seguir, então, a gente demonstra um pouco mais desses números encontrados. Pode passar? Então, a gente tem dois contratos, né, de ambulância e serviço de automóvel, né? Então, é a equipe Vida Ambulância, que é disponibilizado somente para usuários que não deambulam, e a UBS requerente do paciente, né, ela precisa preencher o formulário de solicitação e envia para o e-mail institucional para o setor de transportes. Então, a partir desse formulário é que a ambulância, então, se desloca e atende esse paciente com relação aos critérios apresentados, que a gente já vai mostrar a seguir. E o MOP, que é um serviço destinado a pacientes cadastrados na APS e que necessitam de transporte para tratamento de fisioterapia, hemodiálise, químio, né? Ou se não, o deslocamento técnico mesmo, né? Para levar os técnicos, né? Médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas até aos pacientes. O MOP, então, ele teve um total no quadrimestre, né, de mais de 15 mil viagens finalizadas, né, tendo uma média mensal aí de 3.814 viagens por mês, né, então bastante viagem aí. A quilometragem efetuada, então, mais de 33 mil quilômetros por mês, e o valor investido durante todo o quadrimestre foi de R$ 439.141,64, e fazendo aí uma média mensal, né, nos 4 meses do ano, deu pouco mais de R$ 109 mil. O valor médio da viagem fica em torno de R$ 28,42, tá? E onde foi utilizado? Pode passar. Foi utilizado em mais de 4 mil sessões de fisioterapia, em mais de 6 mil sessões de hemodiálise, em mais de 2 mil sessões de rádio. Claro que pode ter sido para o mesmo paciente, mas as viagens foram contabilizadas, né? De transporte dos técnicos, foram mais de 820 transportes de pessoas, de profissionais da secretaria. E transporte e deslocamento técnico, então, mais de 500. Então, totalizando aí, mais de 15 mil, né, viagens ali, atendimento com relação ao MOP, né? Pode passar? A equipe Vida Ambulância, que é o setor ali de ambulância, né, que a gente já falou, que é para usuários que não deambulam, a partir do requerimento, né, do formulário preenchido. Foi um total, então, de mais de 2 mil viagens finalizadas, com uma média mensal de 508 viagens, né? E o valor total investido foram mais de R$ 678 mil, e a média é de R$ 169.516. É importante destacar aqui que a equipe de ambulância, ela é mais qualificada esse transporte, né? Então, ela leva também todos os insumos necessários para o atendimento da pessoa que precisa, né? Como equipamentos e medicamentos ali necessários para o transporte de pessoas nessa situação, com técnicos, né? Também responsável e médico socorrista, né? Pode passar?
E foi utilizado aonde? Pode passar, isso. Em altas médicas, consultas, curativos, também em fisioterapia, para realizar procedimentos, também na hemodiálise, quando o paciente vai internar, químio e raio-x ou exame, transferências de pessoas, então aí totalizando mais de 2.000, né, atendimentos. Pode passar? E a educação permanente em saúde e humanização, né? Então, o ano de 2022 foi determinante para a educação permanente no município. Então, o município vinha aí da pandemia e com muito poucas atividades de educação permanente em saúde, e o que é a atribuição, né, da educação permanente. Então, elaborar a política municipal de educação permanente e humanização, formalizar calendário de capacitações, eventos, campanhas, etc. Apoiar a realização de todas essas capacitações, receber e organizar os estágios curriculares e as residências profissionais em todos os equipamentos da saúde, né? Coordenar as ações do núcleo, entre outras. Pode passar? Então, aqui, as principais ações desenvolvidas no último quadrimestre, tá? Então, a organização total do programa Saúde com a gente. Então, a gente tem mais de 80 agentes comunitários de saúde fazendo o curso do Ministério da Saúde com aulas práticas, aulas teóricas, e a organização é totalmente feita pela educação permanente. A organização e apoio à programação dos meses temáticos, então todos os meses temáticos que a gente abordou anteriormente, foi também a educação permanente que sistematizou essas ações, junto com a área técnica responsável. Elaboração da política municipal de EPS, que está finalizada, então, ano passado foi possível elaborar essa política. O calendário permanente de educação permanente, né, ele baseado no plano, foi totalmente também finalizado. O calendário permanente de matriciamento em saúde mental e também o calendário de matriciamento de educação permanente nas unidades básicas de saúde. Então, é muita coisa, é muita gente sendo capacitada todos os dias na Secretaria de Saúde, sendo matriciada, elaboração de políticas, calendários, isso a gente sabe que é trabalhoso, mas a gente precisa dessa organização para esse serviço andar, né? Pode passar? Então, aqui a gente traz todas as ações efetuadas, né, desde da reativação da educação permanente lá em maio, né? Então, aqui, pode passar. A gente tem os calendários dos últimos quadrimestres também, né? Do segundo, pode passar. Maio, junho, pode passar. Aí, em agosto, finalizando, também pode passar. E esse, então, que é o do último quadrimestre, foram feitas todas essas ações, todas essas capacitações relacionadas à educação permanente. Na penúltima coluna, a gente tem um número de profissionais envolvidos. Então, assim, ó, cerca de 150, 200, 100, 120. Então, foram muitas capacitações para um número bastante grande na secretaria, né? Então, isso é bem importante. Também, pode passar. Então, outros aí, ó, desde setembro até o final de dezembro, várias ações relacionadas, todas concluídas, pode passar. Então, com todos o período, aonde que foi, o local, o dia, quantas pessoas, então tudo bem organizado, bem transparente. Pode passar? E pode passar. E todas as ações podem ser acompanhadas, né, no @nepchucriciúma, que é um Instagram oficial,
né, também pela comunicação do município, então é onde a gente coloca aí todas as ações de educação permanente da Secretaria Municipal, tá? Pode passar? Com relação à avaliação das metas do plano de 2022-2025, a gente tem aí também um comparativo, né, com relação ao primeiro, segundo e o terceiro quadrimestre. A gente tem no plano municipal 157 metas, tá? E no terceiro quadrimestre, que é esse sinalizado, a gente avaliou todas as metas. Então, não teve meta que não foi avaliada. Ela pode não ter sido alcançada, mas todas as metas contidas, e as metas, muitas delas estão justamente nessa produção que a gente trouxe até agora, né? E também nos destaques que eu vou falar daqui a pouco. Então, mesmo o plano estando em análise no Conselho Municipal, a gente repassou todas as metas. Então, 100% das metas foram avaliadas e as metas atingidas no período foram 57%. Então, mais da metade das metas foram metas atingidas. Claro que muitas delas aqui, elas devem se manter atingidas, né, também ao longo dos 4 anos. Mas algumas a gente já alcançou, né, como o caso da instalação de emergência odontológica, né, nas UPAs, entre outras. E as metas não avaliadas em atingida, então, totalizou 42%, e as metas a serem modificadas justamente pela análise, né, do plano no Conselho Municipal foi 1%. Então, 1% das metas a gente vai ter que... A gente já tem essa redação, a gente já sabe o que tem que modificar, e daí elas vão ser modificadas. Pode passar? E alguns destaques que a gente dá, muitos deles aqui com metas, né, que a gente precisa cumprir, que está lá no plano. Então, alguns destaques com relação às obras, né? Então, o prédio da Vigilância em Saúde foi totalmente reformado e adaptado. Então, atualmente no prédio da Vigilância em Saúde, ele abarca 80% de todos os serviços. Lá estão o PANDA, tuberculose, hanseníase, hepatite, o sistema de informação de mortalidade, sistema de nascidos vivos, sistema de morbidade, o SISVAN, que é o de vigilância alimentar e nutricional, e o programa Bolsa Família. Então, o único serviço da vigilância em saúde que não está no prédio é a vigilância sanitária, que ela vai ser incluída agora em 2023, é a programação, né? A inauguração do complexo multiprofissional em 18 de outubro, né, que incorporou os profissionais do antigo NASF, Melhor em Casa, consultório na rua, práticas integrativas e outros que ainda vão ser incluídos agora em 2023. Pode passar? As obras da UBS Santa Bárbara, com previsão de entrega em maio, então provavelmente no relatório do primeiro quadrimestre de 2023, talvez tenhamos aí novidade de entrega, né, da obra da Santa Bárbara. A UBS Mineira Velha, Mineira Nova, Linha Batista e Brasília e São Marcos, elas estão com o projeto 100% concluído e aguardando o processo licitatório para iniciar as obras. O 24 Horas da Boa Vista, a reforma está dentro do prazo programado e a acessibilidade dos serviços está em cerca de 85%, né? Então, a previsão de 100% até o primeiro semestre de 2023 em todos os serviços da saúde. Pode passar? Também alguns destaques para as coberturas vacinais e os indicadores do Previne Brasil. Então, a cobertura da terceira dose da vacina VIP em menores de 1 ano, né? Então, atingimos a meta de 80%, alcançamos 102% de cobertura. A BCG atingiu mais de 111% de cobertura, a meta era 90%. A cobertura da Penta para menores de 1 ano
também ultrapassou os 100%. A taxa de mortalidade infantil está abaixo da média de Santa Catarina e abaixo dos 2 dígitos, como está no plano, né? E todas as metas de indicadores do Previne Brasil para assistência pré-natal foram atingidas. Então, é muito relevante lembrar que essas vacinas todas estavam abaixo da meta, muito abaixo da meta dos 95%, né, que é a meta dessas vacinas, e a gente alcançar em mais de 100% de cobertura realmente é um esforço muito grande, né, em tempos onde se duvida, né, da eficácia das vacinas. E também da mortalidade infantil, que também é muito importante, né? A gente enfrentou aí uma pandemia, mas mesmo assim a taxa de mortalidade infantil a gente conseguiu segurar, é muito importante, as metas, né, do pré-natal. Então, é uma consequência, né, atingir metas de indicadores de pré-natal e a mortalidade infantil ter essa taxa é uma consequência da assistência pré-natal, né? Então, esses 2 índices aí estão interligados. Pode passar? E aí, educação permanente em saúde e humanização, né? Claro que também a educação permanente, o reforço das capacitações, das atualizações, dos encontros técnicos, isso também ajuda, fortalece esse alcance, o alcance dessas metas, né, que eu falei anteriormente. Então, ele vai muito além, né? Então, a educação permanente em saúde, além de toda a organização das atividades inerentes à pasta, houve uma intensa movimentação quanto aos planejamentos, execução e apoio, divulgação dos meses temáticos. Então, a gente começou no julho amarelo, passou por agosto dourado, setembro amarelo também, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho. Isso faz com que a secretaria e os profissionais, principalmente da atenção primária, se debrucem aí durante os meses temáticos em indicadores muito importantes. Então, isso ajudou bastante. E o NEPCHU, que é o Núcleo, né, de Educação Permanente, Saúde e Humanização de Criciúma, ele está sendo referência para outros municípios e para a CIES carbonífera, né? Então, a gente pode novamente acompanhar as atividades nesses 2 links aí pelo Instagram oficiais da Secretaria. Pode passar? Considerações finais. Então, a gente tem que considerar aqui que a análise do plano municipal avançou muito na comissão de projetos do Conselho Municipal de Saúde, isso foi muito enriquecedor, tá? Foi uma análise muito criteriosa, muito responsável, tanto do Conselho como da gestão, né? E culminou, então, com a aprovação do plano, agora esse ano de 2023, né? Então, a gente vai se debruçar, né, nele um pouco mais a fundo, né? A implementação de ferramentas tecnológicas, né, importantes como telesaúde e o transporte por aplicativo. Então, essas foram ferramentas inovadoras no setor saúde. O telesaúde veio, né, veio da pandemia através do telecovid, enfim, né, e ele realmente entrou para ficar. Então, é uma ferramenta tecnológica importante. A inauguração do complexo multiprofissional e da utilização, né, do espaço físico do hospital, do antigo Hospital de Retaguarda do Rio Maina, onde a gente encontra vários serviços da Secretaria de Saúde num único lugar. A publicação da política de educação permanente, né, e do calendário também de 2023 pela Gerência de Educação Permanente. Calendário permanente de matriciamento, tanto em EPS, como em saúde mental, como do programa Melhor em Casa, toda a ampliação da cobertura vacinal. Então, realmente foi um ano bem intenso aí, muito debruçado em cima de um planejamento aí, tá? Pode passar?
E a gente não poderia deixar de lembrar que essa semana ocorreu a 10ª Conferência Municipal de Saúde, nos dias 27 e 28 de março. Foram debatidos propostas para encaminhar para a conferência macro-regional, para a estadual, foram retirados e eleitos, né, delegados de Criciúma para participar da conferência macro. Então, não podia deixar aqui de falar, porque aconteceu essa semana e foi um ponto muito importante, né, no planejamento. Realizar a conferência municipal está no planejamento, né? Está no plano de saúde, e foi um momento muito enriquecedor e com certeza propostas significativas vão ser levadas aí para as outras instâncias governamentais do SUS, né? Pode passar? E é isso, tá? A gente finaliza a apresentação do terceiro quadrimestre de 2022 e também um apanhado geral do que foi o ano aí, né, de 2022, com base no Plano Municipal de Saúde em vigência, certo? Agradecemos a atenção de todos, estamos na Secretaria Municipal de Saúde à disposição das pessoas, né? E agradeço mais uma vez a atenção.